Bom dia! Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, logo de manhã. Livro Segredo do Contentamento, capítulo 5. Encontrando contentamento na aflição. Ponto 2. Encontramos contentamento quando respondemos às circunstâncias de maneira agradável a Deus. Estamos na página 93 do livro. Em segundo lugar, aprendemos com o exemplo do próprio apóstolo em Filipenses 1,12, que o contentamento é o resultado de agirmos da maneira como Deus espera. Paulo diz: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Versículo 13. Como a guarda pretoriana ficou sabendo que Paulo estava preso por causa de Cristo? A resposta é: Paulo os fez saber. Ele continuou pregando Cristo enquanto estava preso. Paulo poderia ter visto sua prisão como um impedimento à sua missão de levar o evangelho aos confins da terra. Paulo poderia ser tentado ou estar sentado, orado e esperado para ser solto, para só então retomar seu verdadeiro ministério. Em vez disso, viu sua prisão como uma oportunidade. Ele fez aquilo que deveria como cristão naquela condição. Numa pesquisa recente, fez-se a seguinte pergunta: qual sua razão de viver? 99% das pessoas responderam que estavam à espera de que algo acontecesse. Havia uma variedade de coisas pelas quais as pessoas esperavam: casar-se, ter um emprego melhor, ter filhos, ver os filhos crescerem e etc. Todavia, a resposta predominante foi que as pessoas vivem esperando por algo mais. A pergunta que o cristão contente faz é: como devo responder numa determinada situação? Fazendo o que Deus espera, e isso é fundamental para a fidelidade cristã e para o contentamento cristão. Talvez nós não estejamos onde gostaríamos de estar. Não há nada pecaminoso em querer que as circunstâncias mudem, nem orar por isso, mas precisamos buscar como podemos servir a Cristo, onde estamos agora. João Newton escreveu: se dois anjos fossem comissionados no mesmo instante por Deus, um para descer e comandar o maior império da terra, e o outro para varrer as ruas da vila mais desprezível daquele mesmo império, seria algo totalmente indiferente para cada um. Qual tarefa lhe caberia? O posto de governante ou o varredor de rua? Não importa, pois a alegria dos anjos repousa somente em obedecer à vontade de Deus. Esse segredo para o contentamento é radicalmente diferente do pensamento do homem pecador. O coração pecaminoso diz: ponha-me numa situação na qual eu possa ficar contente. O cristão que busca a santificação e o contentamento diz: ajude-me a ficar contente nessa situação e a cumprir minha responsabilidade nela. Precisamos lembrar que o contentamento vem da graça e do poder de Deus em nós. O contentamento é o resultado de um coração transformado e não está atrelado às circunstâncias exteriores. A taxa de divórcio nos Estados Unidos tem girado em torno de 50%, mas as estatísticas nos dizem que a taxa de divórcio no segundo casamento é muito mais alta, entre 60% e 70%. As estatísticas para o terceiro casamento são ainda mais altas. Normalmente, temos a impressão de que quando uma situação é ruim, a solução é escapar dela. Se estamos num casamento ruim, precisamos escapar dele e conseguir um casamento melhor. A questão aqui é que acabamos levando nossos problemas conosco. Sair de uma situação para entrar em outra dificilmente resolve nossas dificuldades. Burhouse usa a ilustração de crianças tentando alcançar as nuvens ao subirem em uma outra colina. Quando chegam ao topo, percebem que as nuvens estão altas demais para alcançá-las. Porém, elas avistam outra colina ao longe e pensam: ah, se a gente pudesse chegar ao topo daquela colina, conseguiríamos tocar algumas nuvens. Assim acontece conosco. Somos tentados a pensar: ah, se minhas circunstâncias mudassem, eu ficaria contente. Com grande frequência, a situação chega a mudar, mas nós
continuamos descontentes. Nosso foco precisa estar no que Deus nos chamou a fazer naquele momento, naquela situação na qual Ele nos colocou. Certa vez, ouvi Sandy Wilson, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana em Memphis, dizer que 90% daqueles que vêm em busca de aconselhamento pastoral, hoje em dia, buscam alívio de seu sofrimento. Por outro lado, há 100 anos, 90% das pessoas que buscavam aconselhamento pastoral queriam ajuda para servir a Deus em meio ao sofrimento. Elas buscavam descobrir e cumprir sua responsabilidade em meio às circunstâncias que estavam enfrentando. Em outras palavras, elas seguiam o exemplo de Paulo, bem como o de Cristo e de todos os grandes santos da Bíblia que foram perseguidos. Que ponto importante, não, para nosso pensamento e reflexão nessa manhã? A gente encontra contentamento no Senhor quando a gente entende que as circunstâncias que a gente está passando deve servir para que Ele ainda seja mais glorificado. Talvez você fale, nossa, Dani, que fala um tanto quanto sofrida e doída. Nós precisamos pensar que todo o nosso sofrimento terreno, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, ele coopera para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você já teve um encontro com Cristo, você vai entender isso. No momento da aflição, nós estamos sendo forjados por Deus, tratados por Ele. E esse ponto é muito importante porque Paulo ele estava diante daquela situação de prisão e ele usou aquele sofrimento que talvez seria terrível se eu e você passássemos por aquilo para continuar glorificando a Deus, ou seja, ele continuou testemunhando de Cristo através da sua vida. Ele continuou falando do amor de Deus, da presença de Deus. Então, talvez seria um bom momento para a gente parar agora e pensarmos no sofrimento que a gente está passando hoje. No que e de que maneira eu posso continuar glorificando o nome de Deus com esse sofrimento? Como que eu posso exalar o bom perfume de Cristo, falando do amor dele, demonstrando quem ele é nesse exato momento de sofrimento? Isso é fundamental para que a gente entenda que tudo que passa na nossa vida é para a glória do nosso Senhor. E o Senhor usa as situações em que estamos vivendo para que outras pessoas sirvam a Deus e olhem para Ele com um ar de misericórdia. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz isso, que nós somos consolados por Deus nas nossas aflições, para que possamos consolar a outros. Olha que maravilhoso isso. E a gente só vai conseguir fazer tal situação com propriedade de abençoar outra vida quando a gente passa pelo sofrimento. Quantas vezes estamos passando dias difíceis, ou melhor, quantas vezes estamos passando por dias bons e muito bons e nos esquecemos de Deus, de quem Ele é na nossa vida. E são exatamente nos dias terríveis que a gente se volta mais para o Senhor, que a gente tem mais comunhão com Ele, que a gente aprende mais dele e consegue então manter uma vida mais consagrada e aprender tantas lições dele. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a sermos confortadas por Ele nas nossas aflições, para que possamos confortar a outros e falar melhor do amor dEle e falar mais ainda de quem Ele é, da sua graça e da sua misericórdia. Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, Deus, porque através desse ensinamento da vida do apóstolo Paulo, somos confrontados, ó Deus, de que precisamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à dor. Elas fazem parte do processo do Senhor. Elas fazem parte do agir do Senhor sobre nós, para que possamos continuar testemunhando de Ti. Oh Deus, traga isso à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos nos alimentar disso, Deus, na certeza de que tudo coopera para o nosso bem e tudo é para a glória do Senhor. Faça isso no nosso coração. Deus, o coração aflito, o coração necessitado nessa manhã, nós oramos que o Senhor apazigue, que o Senhor dê calma, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê solução, que o Senhor mostre a sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridas? Que essa seja uma palavra real na sua vida e na minha vida. Um grande beijo, fiquem com o Senhor
e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau! Temos